Eu vou explicar sobre um filme de ação e ficção científica, chamado Hardcore Missão Extrema, onde seguimos a perspectiva em primeira pessoa de um ciborgue. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. O filme começa com o jovem Henry olhando para 3 garotos na rua, que jogam seu pequeno robô de brinquedo na parede. Logo, o pai de Henry se aproxima, os garotos correm dali e o homem se agacha próximo do menino, dizendo que ele era um inútil. A cena seguinte já nos introduz a um laboratório em Moscou, com Henry adulto dentro de uma cápsula. Stelle, uma cientista, abre a cápsula em que Henry está, regula sua visão e depois o inicia. Enquanto a visão de Henry vai calibrando, a água dentro da cápsula se esvai e ele olha para o seu corpo, percebendo que não tem a perna e a mão esquerda. Stelle se aproxima de Henry, pega em sua mão e fala que por hora ele não pode falar. Ela pergunta se ele lembra do seu passado. O rapaz apenas nega com a cabeça. O computador então faz um scanner do corpo de Henry. Stelle acopla um braço robótico e pede que ele tente movimentá-lo. Henry sente dificuldades no início, mas logo consegue esmagar uma fruta. Em seguida, Stelle programa o computador para colocar pele sobre o braço robótico, enquanto ela menciona que é sua esposa. Stelle então o levanta e tira do jaleco uma aliança. Henry prontamente a coloca no dedo. Ela guia o ciborgue até a sala ao lado, onde estão os cientistas Rob e Timothy, ouvindo rock. Rob se aproxima do Henry e o cumprimenta. Depois, Timothy coloca em sua cabeça um equipamento para escolherem a voz. Só que antes de ajustarem o recurso, a porta é derrubada e um grupo de mercenários invade o laboratório. Eles atiram nos computadores e interrompem a ligação da Stelle. Akan, o líder megalomaníaco dos mercenários, entra lentamente por último. Ele tira o telefone das mãos da cientista, se aproxima do Henry e pergunta se ele estava gostando do seu novo corpo, já que a matéria-prima que o reconstruiu foi dada por ele. Akan então levita Timothy no ar com seus poderes telecinéticos e o esfaqueia, enquanto seu nariz sangra devido à perda de energia. Stelle aproveita que os mercenários estão distraídos e fala para Henry lhe seguir. Ela aciona o sistema de som e o casal corre com as mãos nos ouvidos até se esconderem nos túneis. Eles seguem até uma sala onde há uma série de corpos. Stelle explica que se Akan tocar em seu trabalho, ele iria formar um exército de ciborgues com aquelas pessoas. Em seguida, eles chegam em um corredor e Henry corre em direção à saída, mas a porta que ele abre lhe leva para fora da aeronave. Henry quase cai, mas Stelle o puxa de volta. Os dois descem até 2 cápsulas de fuga, mas uma já está ocupada por Martin, outro cientista, que deixa o casal para trás. Stelle manda Henry entrar na outra cápsula e sair de lá. Assim ele faz, mas antes de fechá-la, ele dá a mão chamando Stelle para ir com ele. A cientista fica admirada, ele puxa ela para dentro e os dois deixam o local. Logo, a cápsula perde altitude numa velocidade anormal. Henry aciona o paraquedas, mas ainda assim eles caem com tudo no meio da estrada. Após se levantar, Henry se aproxima de Stelle e vê que ela está desmaiada. Ele pega a cientista nos braços, mas 2 vans cheias de mercenários o cercam. Stelle logo desperta e fala para Henry que ele podia lidar com todos ali. Henry até dá um soco no rosto de Yuri, o comandante dos agentes, mas em seguida é duramente golpeado. Os mercenários então prendem Stelle e Yuri acerta uma arma de choque no ciborgue. Henry então cai no estacionamento por baixo da ponte, mas rapidamente se levanta e corre em direção dos carros para se esconder. Os mercenários chegam à sua procura. O ciborgue corre até um container, mas pisa em uma maleta de ferramentas, e isso atrai a atenção dos agentes. Henry então arranca o para-brisa de um veículo e perfura o primeiro que entra no container. Em seguida, Henry se aproxima do carro, liga o veículo e dá a partida. O automóvel sai sozinho do container e acerta alguns agentes, dando a brecha para Henry sair atirando enquanto corre desesperado. Antes que se distancie, Henry é atropelado, mas logo outro veículo bate na van e Henry cai distante dali. Depois, outro homem chamado Jimmy sai do carro e atira no que resta dos agentes, enquanto o ciborgue fica de mãos para cima confuso. Jimmy se aproxima de Henry e se apresenta como um aliado. Ele percebe que o ciborgue não pode falar e retorna para o seu carro chamando. No caminho, Jimmy pede que Henry pegue um aparelho, tire sua camisa e plugue 2 cabos em seu peito. Jimmy nota que o rapaz só tem mais 30 minutos de vida antes da sua energia acabar, e fala que iria levá-lo para o laboratório. Só que antes de chegarem lá, eles são abordados por 2 policiais. Jimmy entrega uma bolsa com uma roupa para Henry vestir. Os oficiais sacam as armas e atacam os dois. Jimmy percebe que eles estavam trabalhando para Akan e dá partida no veículo, mas um dos tiros atinge a cabeça do Jimmy inesperadamente. Antes de ser alcançado, Henry sai do veículo com a bolsa em mãos. Corre todo ensanguentado até uma estação de metrô e se esconde em uma lojinha. Nesse local, ele aproveita para trocar de roupa bem rápido. Depois, ele briga com 2 agentes na estação e foge até uma parada de ônibus. Quando o primeiro ônibus chega, o ciborgue entra e se senta ao lado dos demais passageiros. Após algum tempo, um sem-teto passa pelas cadeiras pedindo esmolas e senta de frente para Henry. Ele lhe oferece uma bebida, mas o ciborgue recusa. Depois, o sem-teto se revela novamente como Jimmy e tira um alicate do bolso.
pega o braço esquerdo do ciborgue, arranca de seu pulso um rastreador e o destrói. Jimmy então explica que as partes mecânicas dele iriam desligar devido à falta de energia. Por isso, Jimmy entrega a ele um aparelho comunicador contendo um mapa para chegar até a casa de Dimitri, um dos contatos do Hakan na cidade. A missão era invadir o local, arrancar o coração de Dimitri e pegar o regulador de tensão que ficava embaixo do órgão. Antes que sigam a conversa, um mercenário de Hakan com um lança-chamas ataca o veículo e os dois começam a pegar fogo. Henry sai do ônibus pela janela, corre até um casal, pega a garrafa d'água do cara e joga sobre si. Ele então encontra um Jimmy sem teto em chamas, joga sua camisa sobre ele tentando conter o fogo, mas ele acaba morrendo. Depois, o ciborgue pega uma pistola do chão e foge do local. Henry chega num parque, guarda a arma e o aparelho com o mapa no bolso, e rouba a roupa de dois homens que estavam dando um mergulho no lago. Ao chegar em frente ao prédio que Dimitri vive, Henry é abordado por um dos mercenários de Hakan e lhe dá um isqueiro. Em seguida, ele dá a volta, escala a lateral do prédio e entra pela janela no apartamento de um casal de drogados. Henry segue, silenciosamente armado pela escadaria até o elevador, mas é surpreendido por 3 agentes. Ele mata 2 e prende outro pelo nariz com um alicate, e o força a guiá-lo até o local que Dimitri está, enquanto atira nos demais mercenários pelo caminho. Henry chega até a sala onde Dimitri se encontra sentado, mas ele parece inconsciente. Antes que o ciborgue arranque a peça que precisa do coração do cara, um vídeo de Stelle aparece no telão, e Dimitri aproveita a distração para atacá-lo. Uma grande perseguição entre os dois começa, primeiro por dentro do prédio, depois pelas ruas até uma feira, onde enfim Henry o alcança. Antes que o ciborgue mate-o, Dimitri revela que tinha uma informação que Henry desconhecia, mas alguém acerta a cabeça dele. Henry arrasta o corpo de Dimitri, retira o dispositivo regulador de energia debaixo do seu coração e foge. Em seguida, ele recebe um chamado do Jimmy no comunicador, que lhe dá as novas coordenadas sobre sua localização. Ao chegar no local, Henry percebe que está em um bordel e é guiado por ela, uma das funcionárias do estabelecimento, até a presença do outro clone de Jimmy. Dessa vez, um drogado que está relaxando com um grupo de garotas na cama. Henry desliga um aparelho de som e Jimmy tenta conversar com ele, mas o ciborgue descarrega. Jimmy drogado pega o regulador de tensão para recarregá-lo ao redor das garotas, mas devido ao efeito das drogas, ele não consegue fazer o procedimento. Jimmy se distancia e o seu corpo cai no chão, enquanto as garotas se aproveitam de Henry. Outro clone do Jimmy chega e consegue rapidamente ajudar o ciborgue, que tem suas energias restabelecidas. Antes que esse Jimmy o leve ao laboratório, o bordel é invadido pelos mercenários, e Jimmy deixa Henry para trás. O drogado então acorda e usa mais um pouco de drogas e sai dando um chute na porta para o confronto. Henry vai até as gavetas e encontra 2 pistolas. Ele cruza os cômodos do bordel, luta novamente contra os mercenários e é salvo por Olga e Katia, 2 mulheres treinadas que também estavam no local. Em seguida, Henry acaba abrindo um dos quartos para se esconder e reencontra Hakan, que rapidamente o imobiliza com seus poderes telecinéticos. Hakan então mata um homem com uma bandeja. Depois, ele joga Henry nos túneis de ar, junto ao corpo do Jimmy drogado, e ambos caem em um estacionamento. Nesse local, Henry se encontra com o Jimmy Hippie, outra versão do mesmo homem. Eles interrogam um agente, pedindo informações sobre o destino de Hakan. Jimmy acerta 2 tiros na perna do cara e ele revela que o mercenário estava levando a garota para a base. Antes que o cara continue, Katia acerta um tiro no agente de longe. Henry se assusta, mas percebe que as garotas estão juntas do Jimmy. Katia e Olga seguem suas motos à procura dos mercenários, enquanto Henry vai com o hippie atrás. Ao encontrarem os veículos, Henry usa uma metralhadora para destruir algumas vans, mas, após a moto do Jimmy cair para fora da estrada, ele segue com Katia até o último veículo, onde entra num laboratório em que Stelle é mantida. Após libertar Stelle, Hakan reaparece em um dos monitores e ataca o veículo em que eles se encontram. Yuri e Hakan entram. Henry é novamente socado até que Hakan o acerta com um taco de beisebol e o lança para fora do veículo. Henry fica desacordado momentaneamente. Quando recobra os sentidos, percebe que está sendo arrastado por um grupo de mercenários com sua visão desregulada. Eles cavam uma cova para enterrá-lo, só que Jimmy Hippie e Olga o salvam. Jimmy faz uns ajustes no corpo de Henry e percebe que ele tem um bloqueador de memórias. Depois de 15 minutos, Henry acorda com a vista embaçada. Ele olha para o lado e vê o casal se beijando. Jimmy se aproxima do colega, chamando-o para uma caminhada. Henry ajuda a Olga a se levantar, enquanto Jimmy caminha na frente e é acertado por um tanque, que joga um estilhaço no corpo da mulher. Henry então deita o cadáver da Olga no chão, pega a espada dela e corre tentando escapar. Após o disparo lhe atingir parcialmente, Henry é lançado no ar, ele se agarra em uma árvore e pula em cima do tanque. O ciborgue então mata todos os mercenários ali com a espada. Depois, avista o helicóptero e segue. Henry mata os agentes e agarra uma das cordas,
antes que consiga chegar dentro da aeronave, Yuri reaparece e corta aquela corda, fazendo com que Henry caia violentamente no meio de uma árvore. O aparelho comunicador de Henry toca, ele atende uma chamada de Jimmy que lhe passa as coordenadas do seu esconderijo. Henry levanta e tenta montar num cavalo para chegar mais rápido, só que ele cai do animal e desiste da ideia. Após seguir as instruções, Henry chega em uma floresta e se depara com mais uma versão do Jimmy, dessa vez um atirador camuflado. Os dois seguem até o tal laboratório, que fica em um prédio abandonado. Ao entrarem no local, os dois acham policiais abusando de uma mulher. Jimmy tenta seguir, sem comprometer o sigilo do seu esconderijo, mas Henry ainda parte para o confronto com os agentes. Em seguida, Henry e Jimmy vão para o laboratório secreto. Ao chegar numa sala, Henry assiste um vídeo de Jimmy e Akan trabalhando juntos no projeto Cyborg, mostrando que Akan deixou o cientista preso com algumas cobaias disfuncionais e depois quebrou sua coluna. Nesse instante, o verdadeiro Jimmy, em uma cadeira de rodas, entra no laboratório. Ele explica que Akan financiou suas pesquisas, até que o incidente o deixou preso naquela cadeira. Depois, ele fala do seu projeto de clones, enquanto um dispositivo é acoplado em sua cabeça, e outro Jimmy entra na sala. O cientista leva Henry até um telão, pluga 2 cabos nele e dá uma visão do seu corpo. Depois, Jimmy faz um número musical com outros 4 clones, até receber um alerta de que o Cyborg está transmitindo tudo em tempo real para Akan. Henry então briga com os demais Jimmys na sala, até que o último protótipo dele cai em seus braços, e o outro Jimmy manda ele largá-lo. Antes que ele o acerte com um tiro, Henry explica para o colega que não sabia da transmissão. Logo, os mercenários de Akan se aproximam do laboratório, o alarme dispara e Jimmy pede para que Henry o mate. Mas o Cyborg lhe dá um tapa, fazendo com que ele caia na real de que aquela não era a solução. Os dois formam uma aliança para escaparem dali e depois salvarem a esposa do Henry. O Jimmy atirador entra na sala, a dupla instala bombas nas paredes do laboratório e depois sobem até a parte mais elevada do prédio para ficarem de tocaia. Quando os mercenários entram na mira, os dois começam a acertá-los. Jimmy atirador pede cobertura e apaga. O Jimmy Punk então desperta já no andar de baixo e ataca os agentes no corpo a corpo até ser morto. O atirador volta para o lado do Henry, manda ele encontrar o Jimmy Coronel dentro do prédio e se joga com 2 granadas. Henry retorna e Jimmy Coronel manda ele pegar as armas e assim o Cyborg faz. Enquanto os outros 2 corpos de Jimmy descem inconscientes pelo elevador, Henry e o Coronel vão eliminando os demais mercenários no prédio. Após os corpos desacordados do Jimmy chegarem no solo, ele e o Coronel são encurralados por um grande número de agentes, mas Jimmy aciona as bombas que ele tinha instalado e todos são esmagados. A dupla então foge em uma van até a base do Akan. Ao invadirem o prédio, eles encontram vários agentes mortos e o mercenário do lança-chamas reaparece. Após matar o cara com golpes na cabeça, Henry pega um escudo no meio dos agentes e segue com os 2 últimos Jimmys até um elevador. Logo, o cientista começa a se despedir de Henry, pois está com um estilhaço alojado na sua jugular verdadeira. Rapidamente, Jimmy Coronel pega um aparelho que estava no bolso do Henry e coloca em seu rosto, permitindo que o rapaz recordasse de suas memórias reais. Em seguida, Jimmy Coronel cai, os dois dão as mãos e Henry se despede do amigo. Ao sair do elevador, Henry pega novamente o escudo e luta contra alguns agentes. Ele chega em uma sala onde assiste o vídeo do mercenário com seu pelotão de cybersoldados. Henry descobre que Akan está injetando memórias iguais às dele em todos os soldados e que Estelle era sua mulher. Depois, Akan entra na sala, lança Henry contra a parede e uma versão mais aprimorada de cybersoldado invade o local. Henry então é obrigado a lutar contra ele e mesmo com dificuldades consegue derrotá-lo. Os demais cybersoldados despertam e avançam para a sala em que Henry está. Ele fecha a porta e retira do soldado morto seu dispositivo de energia aprimorado e coloca em si. Isso faz com que Henry recupere suas forças, ao mesmo tempo que os soldados quebram a porta, e o Cyborg foge pela mesma escada que Akan. Henry chega na cobertura do prédio e avança na direção do mercenário, que novamente usa seus poderes para afastá-lo. Os demais soldados se aproximam, cercam o Cyborg e uma luta violenta começa. Mesmo levando um ou outro golpe, Henry elimina uma boa parte dos soldados, até encontrar armas numa pequena sala para combate à distância. Quando enfim os demais soldados invadem a sala, Henry usa granadas para causar uma explosão. Ele é jogado para longe e percebe que um kit de primeiros socorros está ao seu lado, e injeta adrenalina em ambas as pernas. Isso deixa o Cyborg mais alerta, e ele termina de matar o restante dos soldados. Akan então se aproxima de Henry, que tenta novamente golpeá-lo, mas o rival usa seus poderes telecinéticos para derrotá-lo. Henry desmaia depois de ser jogado contra o chão, mas ao ouvir a voz de Estelle,
o ciborgue abre os olhos e vê ela se beijando com Akan. Eles conversam sobre o plano de testar o ciborgue, e Stella revela que sabia que funcionaria desde o momento em que ele puxou ela para dentro da cápsula. Akan então acerta um chute na cara de Henry. Ele cai com o rosto refletido em um vidro, e voltamos à cena de quando Henry era criança. No momento que seu pai pergunta se ele ficaria sempre apanhando, ou se iria reagir fazendo seus inimigos sangrarem. De volta à cobertura do prédio, Henry sorri ainda caído. Ele agarra um arame próximo do seu corpo, enrola na mão robótica e avança na direção de Akan, ferindo-o sem dar chance de usar seus poderes. Akan rapidamente começa a flutuar. Henry usa corpos no ar para ganhar impulso e agarrar as pernas do assassino. Henry então retira seu olho cibernético, envolve o fio na boca de Akan e usa para cortar sua cabeça, enquanto o restante do corpo cai nas hélices do helicóptero. Em seguida, a aeronave decola. Henry rapidamente segura o único pedaço da cabeça de Akan restante e pula para dentro do helicóptero. O ciborgue dá de cara com Stella. Ela pergunta onde estava o Akan e Henry lhe mostra a cabeça, o que leva a mulher a atirar nele. Henry cai ferido e Stella pergunta por que ele fez aquilo com ela. Henry então usa o próprio sangue para escrever a sigla EZ, dando a entender que foi uma tarefa fácil. Revoltada com o insulto, Stella dá um último tiro, mas ele ricocheteia no braço mecânico do Henry e lhe acerta. Stella então cambaleia até cair pela porta do helicóptero. Henry se aproxima e vê Stella prestes a cair. Ela implora para Henry lhe ajudar, mas ele simplesmente fecha a porta e o grito de Stella ecoa, enquanto os créditos finais sobem.